Afinal de contas, por que visualizar dados? Essa pergunta pode parecer meio óbvia, mas é fundamental respondê-la. Eu tenho ouvido, por exemplo, pessoas falando: eu preciso de gráficos para deixar o relatório mais bonito. Preciso de gráficos para deixar um visual mais moderno. Inclusive, eu já ouvi uma situação em que a pessoa disse assim: olha, preciso desse relatório com gráficos para mostrar para o meu chefe, mas para eu realmente trabalhar, isso aí não me serve. Eu preciso de uma tabela com uns 10 colunas e 50 linhas e etc. Essas situações onde não se sabe qual é o ponto, por que se utiliza a visualização de dados, ela é uma das grandes causas para o fracasso de projetos que envolvem dashboards. Isso ocorre porque ninguém quer parecer antiquado, ninguém quer parecer desatualizado e levantar a mão dizendo: olha, eu não sei para que serve isso. Moral da história: a pessoa não vai falar nada e também não vai utilizar. Frequentemente acontece, a pessoa fala: não, tá ótimo, gostei, vou utilizar, muito útil, bacana. E quando você vai monitorar, a pessoa acessou uma vez ou às vezes nem sequer acessou. Muito bem, a resposta dos especialistas em visualização de dados é a seguinte: por meio da visualização de dados, os seres humanos conseguem entender melhor números, conseguem encontrar mais insights do que se compararmos com a leitura de tabelas. Para entrar no mérito de por que conseguimos mais insights por meio da visualização, é indispensável entender o conceito de atributos pré-atentivos. Para explicar os atributos pré-atentivos, eu preparei aqui essa dinâmica. Esse exercício é inspirado no livro Storytelling com Dados, da Cole Knefling. Então, nessa matriz eu tenho 64 valores. O exercício é o seguinte: eu vou pedir para vocês contarem quantos sets vocês conseguem enxergar nessa matriz. Vocês podem pausar o vídeo para fazer essa contagem. E se eu apresentasse para vocês essa opção? Bom, agora o set está em negrito. Ficou mais fácil. Que tal essa outra? Agora o set está com um tom mais saturado do que os demais números. É a mesma cor, mas com saturações diferentes. Aqui eu tenho cores diferentes. Por fim, eu tenho o set com fontes diferentes. Quer dizer, o set uma fonte maior do que os demais números. Todas essas opções que eu mostrei após a primeira facilitam a contagem dos sets, facilita encontrar o número, certo? Isso acontece por conta dos atributos pré-atentivos. A leitura deles pelo nosso cérebro ocorre tão rápido que ela precede a nossa atenção, precede o nosso foco. Então aqui no negrito, o atributo que eu estou utilizando é a largura, a fonte ficou mais larga, mais gordinha. Aqui a saturação da cor, aqui cores diferentes e por fim tamanhos diferentes. Agora, muito bem, isso aqui é um exemplo teórico sobre os atributos pré-atentivos. O trabalho de analisar dados não tem a ver com achar sets numa matriz. Então vamos partir agora para exemplos mais concretos. Esse exemplo aqui é do Steve Wexler, que é uma das maiores autoridades em visualização de dados no mundo. Certo? Então nessa tabela de referência cruzada eu tenho categoria de produto, subcategoria de produto e mercado. Muito bem, o desafio agora para vocês é o seguinte: eu quero que vocês me falem quais são os 3 maiores valores de produtos de mercados que vocês conseguem encontrar aí. Por exemplo, vamos supor que você acha que o maior é este camarada aqui. Então você vai falar que é o subproduto chairs, cadeiras, no mercado Estados Unidos e Canadá. Temos aqui América Latina, Europa, Oriente Médio, Ásia e Pacífico. Vocês podem pausar o vídeo enquanto vocês analisam. E se eu apresentar para vocês essa opção aqui, tabela de destaque, agora ficou muito mais fácil. Os 3 maiores números são copiers no mercado Ásia e Pacífico, phones no mercado Ásia e Pacífico e copiers também no mercado EMEA. Por que no segundo caso ficou mais fácil? No primeiro caso, para entender, eu precisava escanear esses números aqui. Eu precisava passar o meu olhar em busca de grandes valores.
E se por acaso, na parte superior, eu achasse um suspeito, eu teria que memorizar. Olha, lá em cima, quando eu estivesse aqui embaixo, eu teria que lembrar. Ó, lá em cima tinha um valor alto, eu tenho que comparar esses que eu estou vendo aqui com aquele alto lá de cima. Já quando eu trago aqui essa tabela de destaque, eu posso analisar esses números por meio da cor. Então, quanto mais escuro o azul, mais forte o valor. Então, não preciso sair lendo todos os valores. Por exemplo, esses valores que estão aqui, ó. Uma fração de segundos eu identifico que não tem nenhum azul escuro ali, então eu já pulei. Ao passo que se eu estivesse lendo, eu teria que percorrer o meu olhar aqui em busca de grandes números. Uma tabela como essa eu posso analisar de diferentes formas. Por exemplo, se meu foco for, tá, deixa eu entender quais são os principais produtos dentro do mercado EMEA. Então eu olharia aqui e rapidamente concluiria, olha, bookcases, copiers e phones. Agora eu quero olhar o mercado Estados Unidos e Canadá. Então os maiores valores que eu tenho aqui são copiers, phones e em seguida papers. São diferentes análises que eu consigo fazer, chegar em uma resposta rápida numa tabela de destaque como essa. Por esse motivo, o Steve Wexler chama essa visualização de a droga de entrada para a visualização de dados. Porque através dela você consegue convencer pessoas que gostam de tabelas a usar visualização. Outro exemplo também do Steve Wexler, temos esse aqui. Vendas por categorias de produto ao longo do tempo. Então temos aqui Consumer, Corporate e Education de janeiro a dezembro. Vou fazer aqui algumas perguntas para vocês, novamente. Qual dos três segmentos tem ao todo mais vendas? Outra pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte, olhando aqui para o segmento Corporate. Onde vocês acham que estão as maiores variações mês a mês? Qual é a maior variação mês a mês que você encontra aqui? Muito bem, agora vamos analisar aqui um gráfico de linhas. Então, aqui no gráfico de linhas eu já percebi que o segmento Corporate é o maior, Consumer é o segundo maior e Education é o terceiro maior. Outra coisa que salta aos olhos aqui é essa queda acentuada de fevereiro para março no segmento Corporate. Mesmo que eu não tivesse interessado em procurar variações, isso me chamaria a atenção. Da mesma forma aqui em julho. Então aqui em julho eu também tenho uma queda acentuada em relação a junho para o segmento Consumer. Então quando eu tenho uma visualização como essa, eu posso fazer múltiplas perguntas para os dados e obter respostas. Por exemplo, se eu quiser saber quais são as maiores variações do segmento Corporate, variações positivas, maiores crescimentos mês a mês. Então eu vejo aqui, olha. Fevereiro tem um crescimento grande, abril tem um crescimento grande em relação a março, e aqui em dezembro tem um crescimento grande, certo? Se em vez de olhar para crescimento, eu estivesse interessado em olhar quais são os menores valores, então chamaria atenção aqui março e janeiro. Se eu quisesse saber onde que eu tenho variações maiores, se é março aqui no segmento Consumer, se é de março para abril, ou de agosto para setembro, certo? Então eu teria que fazer um cálculo aqui, 337 menos 315, aqui eu teria que fazer 299 menos 287, depois eu teria que pegar o resultado dessa subtração e dividir pelos valores iniciais para chegar no resultado de percentual. Isso tudo para responder se a variação março-abril é maior que setembro. Agora vamos olhar no gráfico. Segmento Consumer, março e abril, aqui. E agosto e setembro, aqui. Bom, então eu consigo verificar que essa inclinação aqui é maior do que essa inclinação aqui. O que me diz que de março para abril a variação percentual é maior. Então quando você vai treinando os seus olhos para visualização de dados, você consegue fazer muitos cálculos e muitas comparações e chegar em insights rapidamente. Outro aspecto que a gente pode considerar aqui é o seguinte, por que muita gente gosta de tabela? Porque a tabela dá precisão, certo? E aí a gente tem duas visões diferentes a respeito dos dados. Existe a visão de reportar os dados e existe a visão de encontrar oportunidade nos dados, tá? Então, quando você quer reportar os dados, o que é mais importante para você, sua prioridade, é mostrar o que aconteceu, com precisão, certo? Então aqui, se alguém chegar e me perguntar, Saulo, qual é a venda do segmento Corporate em junho? Eu vou falar, olha, 476.300.
Eu vou conseguir falar com precisão. Então, essa é a visão de reportar o que aconteceu. Isso é ver o número. Entender o número já é diferente. Aí eu vou pegar esse número de junho, se eu quero entender, eu vou colocar esse número em perspectiva. O que é esse número? O que é esse número dentro da série Corporate? Ele está acima da média? Está abaixo? Está muito abaixo? Ele representa um crescimento ou um decréscimo em relação aos meses anteriores? Então essa visão é buscar insights a respeito dos dados. Um número isolado ele não tem tanto sentido. Ele vai ganhar sentido dentro do seu contexto. E para entender o número no seu contexto, a visualização de dados é muito melhor. Mês de junho para o segmento corporate é um mês muito bom. Ele provavelmente deve ser aqui o segundo melhor mês atrás apenas de dezembro. Ele representa um crescimento em relação ao mês anterior. Então eu consigo fazer todas essas análises rapidamente. É o número no seu contexto. Isso é que a visualização de dados permite. Outro exemplo que eu queria trazer aqui é do mapa. O mapa é um caso à parte. Por quê? Porque nos mapas é possível plotar múltiplos resultados e ainda assim chegar a insights. Então aqui esse mapa mostra os negócios de propriedades de pessoas negras na cidade de Cincinnati, nos Estados Unidos. Esse mapa possui 344 marcas. Dessa forma que eu construí, utilizando ao mesmo tempo um mapa de densidade e ao mesmo tempo plotando os locais, é um recurso que o Tableau permite construir mapas com múltiplas camadas. Então, numa camada eu tenho a análise da densidade e na outra camada eu tenho o local em si, o estabelecimento. Eu tenho mais de 300 marcas e através do mapa de densidade eu consigo observar que nessa região aqui, também aqui de West End, tem uma grande concentração de negócios de propriedade de pessoas negras, certo? Aqui, ó. E eu consigo ver também os locais em si, né? Quais são eles? Eles ficam bastante próximos aqui nessa região. Muito bem. Em outras regiões, a gente já observa que não é tão aproximado assim. Então, consigo chegar a alguns insights. Esse aqui é o dado que está sendo utilizado ao fundo. Então, se eu estivesse analisando aqui latitude e longitude, para complicar, eles são pares ainda. Por exemplo, dois locais que têm a mesma latitude não quer dizer que sejam perto, porque a longitude deles pode ser muito distante. Então, analisando esses números aqui, mais de 300, eu não chegaria a lugar nenhum. Ao passo que quando eu consigo plotar no mapa, sim, eu consigo chegar a uma série de conclusões. Então é isso, pessoal. Espero ter trazido aqui elementos para a gente entender por que devemos utilizar a visualização de dados, qual é a vantagem associada a utilizar a visualização de dados. Espero que tenham gostado e até a próxima.